O título da mensagem desta manhã: o alvo para o novo ano. Faremos leitura da epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, os versos 12 ao 14. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Estamos iniciando um novo ano e, para tanto, fazemos uma projeção. E esse texto nos mostra uma situação em que, no contexto de quem escreveu, o apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma. E ele escreve para esta igreja de Filipos e, apesar das dificuldades que ele passava, ele ainda tinha muita esperança de continuar fazendo a obra do Senhor. Nas suas epístolas, o apóstolo Paulo ele apresenta certas características ou metáforas de verdades da vida cristã que sempre devemos ter em mente. Ele se apresenta, por exemplo, com ilustrações militares, arquitetônicas, também agrícolas e ilustrações de atleta. E nesse texto em particular, de Filipenses, ele se apresenta como um atleta. Um atleta, uma pessoa preparada, que tem objetivos a serem alcançados. E nesse capítulo 3 também, nós vemos o que podemos chamar da sua biografia. É muito importante, sempre que pudermos, lermos alguma biografia de personagens que foram importantes na história bíblica e na história da Igreja do Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala nesse capítulo, no seu versículo 1 até o 11, do seu passado. Esse verso 12 até o versículo 16, ele fala do seu presente. E do 17 até o final, ele está falando do seu futuro. Então ele coloca essa biografia aqui nesse capítulo, nos mostrando a situação do que ele tinha feito no passado, do que ele era e o que ele estava vivendo no presente. Então ele diz que não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas ele prossegue para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. A situação dele era extremamente desagradável. Ele foi preso por causa do Senhor
estava numa prisão em Roma. E ele tinha o que podemos fazer, uma certa insatisfação com relação ao que ele ainda poderia realizar. E ele vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Essa insatisfação era uma insatisfação espiritual. Ele queria ainda realizar mais coisas para o Senhor Jesus Cristo. E, portanto, o passado para ele, como ele diz aqui, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, ele esquecia de certas coisas que poderiam lhe prender ao passado. E nós sabemos que muitas das vezes tem coisas que podem nos prender no passado. Podem fazer com que vivamos o presente olhando somente para o passado. E isso é desagradável. Não podemos fazer isso. Temos que nos desprender do passado, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e olhando para o futuro. Vemos alguns exemplos na Bíblia, como o exemplo de José do Egito. Ele tinha tudo para viver lembrando do passado por causa das atitudes dos seus irmãos que o venderam como uma mercadoria, como escravo, para uma caravana que ia para o Egito. Os sentimentos daqueles jovens poderia tê-lo deixado totalmente sem ação, sem nenhuma incentivo, mas ele superou isso. Depois, pela sua fidelidade a Deus, ele foi jogado numa prisão do Egito e ali passou por 2 anos, um sofrimento muito grande de um jovem passar por essa situação. Mas mesmo assim ele confiou em Deus. Ele não quis se abater e Deus reverteu a sua situação e ele, como nós sabemos, foi colocado numa posição de destaque ali no Império Egípcio. E quando ele teve a oportunidade de um reencontro com seus irmãos, ele não agiu da mesma maneira, uma ação de vingança, mas ele esqueceu do que ele tinha passado e assim ele não ficou traumatizado por essa situação. Talvez você esteja vivendo no presente alguma coisa que lhe prende ao passado. E isso pode trazer uma disposição que não é boa para o seu presente. Um certo cantor Fagner, ele dizia uma de suas melodias: sentimento ilhado, preso, morto, amordaçado, sempre volta a incomodar. Então são sentimentos que a pessoa passa por algumas circunstâncias vivenciadas no passado, que volta para o presente e aquilo traz muito incômodo. E isso faz com que a pessoa viva o presente
com a perspectiva sempre do passado. Hoje nós temos que viver o presente. Amanhã, daqui a 1 hora, esse presente de agora já vai ser passado. Então nós temos que viver o presente da melhor maneira possível. É isso que Paulo estava falando. Temos um texto também que o Senhor Jesus curou uma mulher que estava encurvada há 18 anos. Ela tinha um espírito de enfermidade. Está em Lucas capítulo 13. Andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse: Mulher, estás livres da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Uma mulher com um espírito de enfermidade há 18 anos. Então tem muitas pessoas que vivem nessas circunstâncias com sentimentos do passado, vivenciando ainda o presente. E isso não pode ocorrer. Tem que haver uma libertação. É isso que Paulo está dizendo. Mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. O que Paulo esquecia? Ele foi um perseguidor, como diz no início desse capítulo 3. Ele foi um blasfemo, ele era um religioso, zeloso pela lei. Mas ele esquece de tudo isso, das coisas que atrás ficam. E agora ele tinha uma dedicação. Uma coisa faço. Então ele esquecia das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ele tinha uma dedicação com relação àquilo que ele fazia. Igualmente, podemos ver na vida de um outro personagem, Neemias. Ele tinha uma coisa que eu faço. Neemias tinha a função de reerguer os muros de Jerusalém. E no capítulo 6, verso 3 diz: E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Ele colocava essa prioridade na sua vida. E isso é importante. Às vezes nós queremos fazer tantas coisas ao mesmo tempo e essas tantas coisas não têm um bom resultado. Temos que priorizar, saber o que realmente é mais urgente, mais necessário. E uma das coisas que nós temos que colocar em primeiro lugar neste ano seria buscar o reino de Deus. Como o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte, Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Precisamos de uma dedicação para buscar o reino de Deus, a sua justiça, e confiar em Deus que as demais coisas, elas nos são acrescentadas, para que possamos viver um presente e com o passar do tempo, esse presente, de acordo com
aquilo que o Espírito Santo e a palavra de Deus nos coloca diante de nós, nós possamos fazer escolhas acertadas para que no futuro possamos colher frutos dessas escolhas do presente. Então precisamos ter um coração fervoroso, um coração que coloque as coisas de Deus em primeiro lugar. Como dizia o salmista no Salmo 42, verso 1 e 2, como o servo brama pelas correntes d'água, minha alma clama por ti, ó Deus. Quando me apresentarei diante do Senhor? Ele tinha um desejo, um anelo pelas coisas de Deus. E essas coisas de Deus ocupavam a sua prioridade. E Paulo está dizendo isso. E essa palavra é algo que nós devemos colocar nesse início de ano. As nossas prioridades. É importante lutarmos pelo pão nosso de cada dia, mas nunca perder o foco, a direção, o alvo, como Paulo coloca aqui, o alvo nas coisas de Deus, avançando as que estão diante de mim. Não parar, ter uma direção correta das coisas, procurar conservar o que nós já conquistamos, especialmente nas coisas espirituais. Graças a Deus, o Senhor tem nos dado vitória, o Senhor tem nos dado uma família, o Senhor tem nos dado uma família espiritual, o Senhor tem nos dado um lugar onde podemos cultuá-lo, um lugar tão maravilhoso, tão gostoso. É um presente que o Senhor tem nos dado, e esse presente precisa ser conservado por todos. Conservar aquilo que o Senhor tem nos dado, a posição que o Senhor tem nos oferecido, para que o inimigo das nossas almas não venha como raposinha, danificar aquilo que o Senhor tem nos dado. E não somente isso, mas também avançando para as que estão diante de mim. É isso que Paulo nos fala. E ele prosseguia para o alvo. O alvo é o Senhor Jesus Cristo. Um texto que é bem paralelo com esse está no livro de Hebreus, capítulo 12, que diz assim: depois de falar dos chamados heróis da fé, o autor aos Hebreus, ele faz no capítulo 12 o que podemos chamar de uma conjunção conclusiva. Ele faz uma conclusão todos aqueles heróis da fé, fazendo uma aplicação para os seus leitores judeus. Ele diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe restava, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. São textos bem similares,
olhando para Jesus, autor, quer dizer capitão e perfector e consumador da fé. Nós temos que olhar para o Senhor Jesus Cristo. Correr essa carreira que nos está proposta, deixando todo embaraço e o pecado que nos rodeia, nós estamos correndo nessa corrida que o apóstolo Paulo ele coloca como a figura de um atleta. E prosseguia para o alvo. Qual alvo, Paulo? O alvo é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui nos falam de disciplina, aqui nos falam de regras espirituais que nós precisamos ter na nossa vida. Aqui nos falam de obras que nós precisamos fazer. Não que essas obras vão ser motivo da nossa salvação. Sabemos que a salvação é pela graça. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas aqui, Paulo coloca muito bem o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse prêmio que um dia nós fomos chamados da nossa vã maneira de viver, uma vida sem Cristo, sem objetivo nenhum, no sentido espiritual, e agora, através do conhecimento de Cristo, da aliança com Cristo que nós temos que perseguir essa soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Somos vocacionados por Deus em Cristo para a realização de obras, para a realização do crescimento do reino de Deus. Aqui está uma proposta que podemos ver na palavra do Senhor para aqueles que estão com desejo de estarem mais frutíferos na obra do Senhor. Como está a sua disposição? Você já conhece o Senhor da Seara, que é o Senhor Jesus Cristo? Você já teve uma experiência com Ele? Como você encara mais um ano que está se iniciando? Você quer ser mais frutífero? Aqui está um modelo que podemos encontrar na palavra do Senhor de uma pessoa que pôde dizer: completei a carreira, guardei a fé, só me resta a coroa da justiça que o justo juiz me dará a mim e a todos que amam a sua vinda. Que cheguemos também na fita da chegada, cruzemos a fita da chegada, não paremos nessa corrida, não desistamos, mas que possamos chegar no nosso alvo. Qual é o seu alvo para 2020? Essa é algo que somente o Espírito Santo de Deus pode colocar como ideal em nossas vidas. Que Deus te abençoe e que, assim como o apóstolo Paulo, você possa também prosseguir, avançar neste alvo que é o Senhor Jesus Cristo, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém.